Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e com toda a sua família. Eu sou o pastor Dr. Marcos J. do Rio de Janeiro e eu gostaria de, neste momento, em breves minutos, te convidar para meditarmos um pouco sobre estudos teológicos. Vou passar algumas informações sobre crenças em Deus e em deuses. Quais são os nomes dados para essas crenças? No Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em deuses. Quero já afirmar que deuses não existem, conforme a palavra de Deus diz, só existe um único Senhor, um único Deus. Está lá no Shema Israel, que em Deuteronômio capítulo 6. Veja comigo o que está escrito lá. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Olha o que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Vemos escrito no livro que escreveu o profeta Isaías, reforçando esta afirmação de que não existe outro Deus, nem antes e nem haverá depois. Me acompanha. Esse capítulo de número 43. Me acompanha aqui. Versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais, creiais e entendais que eu sou o mesmo. Deus não muda. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, é o mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não há outro Deus conforme o relato bíblico. O próprio Deus diz que antes dele e depois dele nunca se formou e nem haverá. Mas esses deuses, eles na verdade são figuras demoníacas que têm se formado para poder fazer com que as pessoas deixem de crer no único e verdadeiro Deus para crerem nessas falácias, nesses falsos deuses que têm nomes que os seres humanos colocam, são espíritos que influenciam os seres humanos na terra a adorá-los e deixar a verdadeira adoração a Deus. Mas a Bíblia diz que não há outro Deus, fora do nosso Deus. Então vamos aqui neste estudo de hoje sobre os nomes que são dados em crenças, em deuses e a crença no único Deus. Vamos lá. Nós temos a palavra teísmo, que é a crença na existência de um Deus ou de quaisquer deuses. Ateísmo, crença de que Deus ou deuses não existem. Agnosticismo, já ouviu falar dessa palavra? Significa não saber se Deus existe. Descrença geral. Gnosticismo, um sistema religioso que acredita que a salvação vem através do conhecimento, a gnose grega, da origem e destino divinos de alguém. Politeísmo. Muitos têm sido politeístas e não sabem qual é a definição. Mas a definição de politeísmo é crença na existência de muitos deuses, do grego polis. Nós temos dois casos aqui para citar, dois exemplos. O politeísmo egípcio, muitos deuses, principalmente na forma animal. E o politeísmo grego e romano, uma grande família de deuses no Monte Olimpo. Já deve ter visto algumas coisas passarem na televisão sobre os deuses do Olimpo. São deuses que os gregos acreditam existir. E no final todos são figuras demoníacas para poderem fazer com que os seres humanos não venham a crer no verdadeiro e único Deus, mas que se embaraçem com conhecimentos vãos, profanos, mentirosos
sem fundamento e o ser humano não consiga alcançar a salvação porque ela é dada apenas pelo único e verdadeiro Deus. Você observa na Bíblia Sagrada o profeta Elias, lá no livro dos Reis, no capítulo de número 17 e 18, aparece falando sobre Elias, sobre sua chegada e sobre o momento difícil que Israel estava vivendo, o momento em que eles estavam longe do verdadeiro culto a Deus e adorando deuses estranhos, levado pela esposa do rei Acabe, Jezabel. Ela acaba com o culto monoteísta, a crença no único Deus, e institui este culto politeísta, crendo em deuses. O profeta Elias, ele chega a fazer um desafio. Se Baal é Deus, seguiu, mas se o Senhor é Deus, seguiu. E ali ele faz um confronto e Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, manifesta com fogo que ele é o verdadeiro Deus e que outros deuses não existem. E os outros deuses não responderam porque não existem. São figuras, como eu disse, demoníacas, que se revelam ao ser humano para que o ser humano não encontre o verdadeiro Deus, mas se afaste e se desvie do verdadeiro caminho. Nós temos também panteísmo, que é a crença de que a divindade reside em todos os lugares, do grego pan. Todo o universo é divino, a divindade está dentro de tudo que existe. Não há Deus separado ou externo ao mundo. Isso é o que o panteísmo acredita. Deísmo é a crença de que Deus criou o mundo, mas depois o abandonou. Ainda diz, Deus existe e nos criou, mas não exerce mais influência no mundo, baseado no racionalismo do século XVIII, por exemplo, Thomas Jefferson. Enoteísmo, fidelidade a um Deus sobre os outros. Todas as nações têm seus próprios deuses. Nosso Deus é melhor que seus deuses. É assim que o enoteísmo acredita. Monoteísmo, da qual nós cristãos fazemos parte, e os judeus também. Crença na existência de apenas um Deus. O que os outros chamam de deuses são, na maioria, espíritos, mas não divinos. Como eu disse, são os demônios. Os demônios eram anjos celestes, se tornaram anjos caídos e ganharam o nome de demônios. Mas são anjos, mas não mais de Deus. São anjos caídos porque pecaram, porque erraram contra o Criador e agora estão sobre a terra e no inferno perturbando os seres humanos. Mas o fim deles chegará, porque eles já estão julgados. Ainda no monoteísmo, os cristãos acreditam que em um Deus, mas Jesus e o Espírito Santo também são divinos, e chamamos isso de monoteísmo trinitário, ou seja, a trindade. O que é a trindade? Uma natureza divina, três pessoas divinas. Não três deuses, mas uma natureza divina, um único Deus. Três pessoas com essa mesma natureza, divinas. Então é um único Deus, um título dado Deus, para três pessoas com o mesmo poder, mesma autoridade, a mesma onisciência, a mesma onipresença, o mesmo poder. Os três são divinos, mas não são três deuses, porque se eu dissesse que são três deuses, daria o entendimento de que são sozinhos, independentes. E na verdade os três concordam unidos com o mesmo poder, a mesma inteligência, a mesma sabedoria, a mesma presença, onipresença, capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os três são um único Deus. Temos também nas crenças um movimento chamado paganismo,
são religiões de outros que não acreditam em nosso Deus, ou eles acreditam em deuses. Conotações populares negativas são pagões a palavra pagãos, o certo é pagãos, e também os incrédulos. Acadêmico, de forma acadêmica, significa neutro. Todas as religiões não judias e não cristãs. Então você veja que esses são nomes dados para as diversas crenças que existem aqui neste mundo. Você que me acompanha, lembre-se, o Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6, significa ouve Israel, ouve pois Israel. Ele diz que só há um único Deus e fora dele não há Salvador. Ele enviou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador para representar a Deus Pai. Venha para Ele se você ainda não está na presença dEle. E se você está, não saia. Só nele há salvação. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Shalom Aleichem. Paz seja convosco.